A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês, meus irmãos. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Este é o nosso quadro, onde neste canal nós tiramos para trabalharmos aqui junto a vocês subsídios da EBD. O nosso foco aqui, o nosso alvo aqui, é claro, a meta deste canal é te auxiliar. Você, professor, você, aluno, você, superintendente, você que está ligado aí de maneira mais direta à EBD. É um prazer estar com você aqui, é um prazer ter você aqui conosco. Sinta-se pura e plenamente à vontade para participar, como você assim o desejar, né? Comentando aqui os nossos conteúdos, trazendo, de repente, alguma coisa que possa estar nos auxiliando, né? Dicas, sugestões, coisas que de repente você acha que não está legal aqui, é claro, que precisam ser mudadas, ampliadas, melhoradas, otimizadas. Sinta-se à vontade, né? A sua participação aqui é para nós um prazer, uma honra muito grande ter você conosco aqui. E neste vídeo a gente vai dar continuidade aí, trazendo um pouco mais da revista LPD, onde nós estamos falando sobre Romanos e a justiça de Deus. E desta feita, a lição a ser abordada será a lição 9, cujo título é Características da Rejeição de Israel. Então aí a gente já passa a ter uma noção do que vamos falar aqui dentro deste vídeo. E para começar, é claro, veremos que o nosso texto bíblico básico encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, dos versos 1 ao 6. Temos aí o nosso texto áureo, que está também em Romanos 11, dessa feita o verso 22, que diz: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Olha aí que palavra tremenda aí de Deus, né, através de Paulo aos gentios, a fim de entender aí o propósito. Continuando aqui, gente, vamos falar um pouco da palavra introdutória. Vamos já começar, né, a trazer algumas questões introduzindo a lição. Deixa eu ler aqui a palavra introdutória, a fim de que a gente possa trazer algumas explicações. Desde o Antigo Testamento, a insistente e obstinada desobediência de Israel não resultou em sua rejeição em definitivo. A gente vai ver isso lá em Romanos 1. Por isso, Paulo, o apóstolo, perguntou: terá Deus porventura rejeitado o seu povo? A resposta foi taxativa: de modo nenhum. Deus não poderia rejeitar aqueles a quem escolheu desde os tempos mais remotos. Sempre haverá um remanescente fiel, salvo pela graça, em todo o processo de indiferença e rejeição aos ensinos das Escrituras. A perdição do ente humano não faz parte dos propósitos divinos. Por isso, o autor desta epístola declarou: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Finalizando aqui, é claro, com a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Então, meus irmãos, está aí, né, características da rejeição de Israel. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão hoje, tentar entender dentro da lição, que, diga-se de passagem, gente, continua muito boa, né? Esse trimestre está muito bom, essa revista está muito boa, essa lição, esse tema abordado, a maneira como essa questão está sendo tratada aqui nessa revista está muito boa, né? E eu convido a você que de repente você está chegando aí agora, primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, talvez você ainda não conhece esse trabalho, eu convido a você, porque a gente sempre disponibiliza aqui nesse canal uma playlist ao qual você terá acesso aos vídeos anteriores, né? Talvez você não tenha acompanhado essa série ainda e esteja preparando-se para fazê-lo, né? Sinta-se por mim, por nós aqui, convidado a estar conosco, dando continuidade. E é claro, indo aqui diretamente para a lição, nós precisamos entender uma coisa. Antes que eu leia o tópico e subtópico da lição, nós precisamos, principalmente você, professor. Por que às vezes eu trabalho essa questão aqui? Eu tenho já percebido, né, tenho assistido já há um tempo vídeos, eu sempre faço pesquisas, gosto muito, e às vezes eu percebo, e embora, é claro, isso seja um ponto de vista, uma análise minha, né, que é claro, por ser uma análise minha, está sujeito também a haver algum erro, não sei, mas pelo menos o que eu tenho percebido nas minhas análises é que alguns subsídios que a gente procura, encontra por aí, às vezes não é tão diretamente voltado aos professores, né, para auxiliar o professor com a lição. Eu tenho visto, né, muitos materiais, muitas coisas são apresentadas, muitos comentários são ditos, são citados, autores, biblicistas, teólogos, é muito bom isso. A gente sabe que quanto mais materiais nós tivermos, é muito bom. Mas a questão é que, por mais material ou materiais que nós tenhamos para trabalhar as lições, a gente sempre vai partir daquilo que está na revista. Por ser uma EBD,
o professor terá muita coisa para ler, para falar, para usar, para aplicar, caso ele queira, sinta à vontade, mas o aluno, geralmente, via de regra, o aluno só tem a revista numa mão e a Bíblia na outra. Então, o que o aluno tem é a Bíblia, glória a Deus por isso, a revista, amém, e o entendimento que lhe será trazido pelo professor. Então, eu gosto de trazer meus subsídios baseados inicialmente na revista. E é claro que caso, né, você que está aí assistindo identifique que precisa de alguma coisa a mais, ou você queira saber mais sobre o assunto, tá? Eu costumo não fazer nada exaustivo aqui, eu não trago tanta coisa assim, até para facilitar a sua vida, professor, mas eu sempre deixo meu contato. Caso você queira alguma coisa a mais, comentar algum assunto, alguma coisa que de repente eu falei e não ficou muito bem definida, sinta-se pura e plenamente à vontade. Então, mais uma vez, com tudo que eu acabei de dizer aqui, é só para dizer que esse subsídio, assim como os demais, será pautado a princípio na revista, tá? Então, não vou trazer muitos teólogos, muitas referências, tá? O que eu vou tentar fazer aqui é o que eu já tenho tentado fazer há um tempo, é colocar você, professor, em sintonia com o que é dito na revista, a fim de que você possa, em loco, você possa, em sala de aula lá, lendo a revista, falar praticamente a mesma linguagem de seus alunos, embora mais encorpada, embora acrescente, né, e agregue mais questões, que você é o professor, logo você vai fazer pesquisas e trazer questões que possam elucidar, né, ali, dúvidas, tirar dúvidas dos seus alunos, sanar qualquer eventual dúvida deles, mas ainda assim, a linguagem, tudo que você falar como subsídio, tudo que você falar em sala de aula, os seus alunos vão estar te ouvindo, mas olhando para a revista. E é por isso que eu gosto de trazer subsídios mais voltados à revista, tá? Ok? Dito pois isso, então, baseados aqui. O que nós temos quando o assunto é revista? Estou com a revista na mão aqui, nós temos 3 tópicos, os quais eu já vou antecipar o título, ainda que eu explique depois, mas para definir o que eu quero passar para você, professor. Esses tópicos vão trabalhar o quê? Primeiro tópico diz aí, os erros e a consequente condenação de Israel. O segundo tópico vai falar sobre as características dessa rejeição, que é o título da lição, a princípio. E o terceiro e último tópico vai falar sobre por que Deus não rejeitou Israel para sempre. Então, o que nós já temos aqui para iniciar? Professor, embora seu aluno vá acompanhando a lição junto a você, à medida que você explica, à medida que você lê, explica e aplica, seus alunos vão lhe acompanhando. Mas, antes que você leia em sala de aula, explique em sala de aula e, por conseguinte, aplique a lição em sala de aula, você já precisa ter essa lição toda na mente. Você precisa chegar na sala de aula, você precisa chegar na igreja, você precisa se apresentar a seus alunos, pelo menos com o conteúdo da lição em mente, o que você vai dizer quanto à lição, o que será aplicado. Logo, tudo isso partirá do seu estudo e da sua análise dentro da própria lição. É isso que vai definir o que será a lição para os seus alunos. Eles vão ter um pouco daquilo que você já tem. Você vai repassar a seus alunos como professor um pouco daquilo que você absorveu da lição. Então, o que nós precisamos entender para começar a lição? Você já percebeu que eu nem passei para o primeiro tópico, estou aqui ainda na introdução, vou para quase 10 minutos aqui, mas eu acredito que vai te auxiliar, vai te ajudar muito aí, é entender o seguinte. Então, essa lição, ela é uma continuidade de assuntos que nós estamos tratando em lições anteriores, ou seja, nos capítulos 9, repito, né, 9, 10 e 11 da Epístola de Paulo aos Romanos, trata de temas interessantíssimos que estão interligados. E que temas seriam, a princípio, esses? Embora, talvez, é claro, eu acredito, talvez não, professores, talvez você ou outros professores já tenham falado sobre isso aí, mas é bom dar uma pincelada bem rápida, porque a gente precisa fechar um ponto aqui nessa lição. E que ponto é esse? Que no capítulo 9 dessa carta, tratou-se a respeito da situação de Israel quanto eleito, o passado de Israel. Israel foi uma nação escolhida por Deus, eleita por Deus, chamada por Deus. Deus levantou, Deus deu início a essa nação a fim de realizar com essa nação um propósito. Então, o capítulo 9 da carta de Paulo tratou do passado, logo da eleição de Israel, o chamado dessa nação. E o capítulo 10 nos mostra o seguinte, que essa nação, outrora, lá, chamada por Deus, eleita por Deus, chamada pelo Senhor, esta nação, ela rejeitou o chamado de Deus. Quando isso aconteceu? Quando ela rejeitou a justiça de Deus e passou a tentar viver sobre a própria justiça, baseado em sua maneira de guardar a lei. Então, eles deixam a justiça divina, logo a graça, que é Cristo, e passam a partir de então a querer viver por conta a sua própria justiça. Criou para si uma justiça. Então, isso trabalhou lá, ou foi trabalhado no capítulo 10. O início da rejeição de Israel. Aí o capítulo 11, que a gente vai fazer uma pincelada aqui na lição, porque a lição trabalha tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 11.
Se o capítulo 10 trouxe a visão da rejeição, o capítulo 11 mostra que essa rejeição não é para sempre, é uma rejeição temporária, e que no futuro Deus restaurará Israel. Então Israel será no futuro restaurado. E você, professor, precisa ter isso em mente a aula toda. Capítulo 9, o passado de Israel, chamado, nação eleita, escolhida. O capítulo 10, que Paulo está tratando ali, que era a situação atual no que tange como Israel estava no tempo de Paulo. E, claro, ainda está hoje, né? Afastada de Deus no quesito, vivendo a sua própria justiça. Por isso é que eles até mesmo negaram a Cristo. E o capítulo 11 é mais escatológico. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, traz uma visão escatológica, uma visão futurista, uma visão do que há de ser Israel nos últimos tempos. Quando se cumprir, e o capítulo 11 fala nisso, né, o tempo dos gentios, aí sim é que Israel será plenamente restaurada. Dito, pois, isso, professor, você pode aqui trabalhar os tópicos, os pontos da lição, sem, em momento algum, se esquecer disso, para que não haja uma mistura, para que você não se perca quanto ao que vai dizer. Embora talvez eu não consiga fazer isso praticamente, totalmente aqui, porque já expliquei em vídeos anteriores que eu não costumo editar minhas aulas. Se eu editar, seria fácil. Eu errava alguma coisa aqui, ou me esquecia de alguma coisa aqui, eu parava a aula, fazia uma edição, fazia uma montagem, voltava lá atrás, mas eu não edito. Então, eu começo aqui, eu aperto o play e vou até acabar do jeito só. Então, falhas técnicas, erros acontecem, eu gaguejo, às vezes eu falo alguma coisa, troco uma palavra ou outra, mas eu acredito que ainda assim dá para ajudar, porque eu não tenho recursos para ficar editando. Meu tempo também está escasso, eu leciono, né, seminário, pregando, palestra, encontro de casais, muita coisa. E, é claro, cuidando da minha família, minha vida, minha saúde, né? Quem me acompanha sabe que eu não estou bem de saúde. Mas o ponto é esse. Então, ainda que eu me perca aqui, você, professor, fica atento para não se perder aí. Capítulo 9, passado de Israel, logo eleito. Capítulo 10, Israel não entendeu logo o seu recado, sua mensagem, rejeitou a Deus, quando rejeitou a Cristo, logo a justiça de Deus, que é Cristo, fora rejeitada por eles, e logo foram rejeitados também por Deus. Mas essa rejeição de Israel por parte de Deus não é uma rejeição permanente, é uma rejeição temporária e parcial. E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui dentro dessa lição. Tá? Dito pois isso, a gente já pode começar aqui, desde que você aí guarde isso, desde que você, aluno, também guarde isso, a fim de que isso fique aí na sua mente ao longo de toda a lição. Vamos lá então, a gente já pode começar. Primeiro tópico, os erros e a consequente ou de Israel, né, melhor dizendo, os erros e a consequente condenação de Israel. Acabei esquecendo de escrever a palavra condenação. Acabei de falar sobre erro e está aí. Mas vamos ler aqui, ó. Os erros e a consequente condenação de Israel. Tá? Então, você que tem a revista está vendo aí. Eu leio mais uma vez. Os erros e a consequente condenação de Israel. A palavra condenação não saiu aí. Deixe-me ler. Deus jamais rejeitará em definitivo o homem. No entanto, profere sobre ele sentenças condenatórias. Né? Romanos 11, 22. A condenação de Israel ocorreu pelos seguintes fatos. Então, vamos lá. Então, o que nós estaremos vendo aqui, professor? O primeiro tópico, subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3, até o subtópico 4. São 4 subtópicos que você terá aí para trabalhar. Ao longo desses 4 subtópicos, baseados nesse tópico, os erros e a consequente condenação de Israel, este é o assunto a ser trabalhado. E a sua base será o que nós falamos anteriormente, ou seja, o capítulo 10, que trata do fato de que Israel, por não reconhecer a justiça de Deus, não entenderam, logo criaram para si uma justiça e com isso abandonaram, se afastaram e rejeitaram com isso a justiça de Deus. Então esse é o assunto. Não se pode aqui, pelo menos, não se deve aqui, pelo menos, falar sobre o futuro de Israel, a restauração de Israel. Esse é um assunto que vai ficar para o subtópico 2 e 3. Aqui é só voltar, é retroceder ao capítulo 10, a fim de entender os erros cometidos por Israel. E é sobre isso, é dentro disso, professor, que você precisa trabalhar aí, para não embolar os assuntos. Dito pois isso, vamos lá então. Então nós partimos, voltando para o capítulo 10, para entender esses erros. Primeiro ponto aí, o primeiro erro então. Qual foi o primeiro erro cometido por Israel? Ou seja, 1.1. Eles rejeitaram a justiça de Deus pela fé. Primeiro erro está aí, Romanos 10, 3a.
E eu vou estar lendo aqui o verso inteiro, Romanos 10, 3a, que também está na revista, né? Na lição 8 tem aqui, ó. Diz aí: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Deixa eu ler tudo logo, né? Não se sujeitar à justiça de Deus. Com isso, professor, o que você tem aí é uma divisão, a princípio em 3 partes, de um só versículo. E que versículo é esse? O versículo 3 do capítulo 10. Voltando ao capítulo 10, você pode aí ler o verso 3 e trazer aos alunos os erros cometidos por Israel, divididos numa escala qual a lição, logo o comentarista, logo a Central Gospel fez, que é aí: os israelitas viraram as costas para a justiça que decorre da graça de Deus e rejeitaram o ensino da justificação pela fé, o principal ensino do evangelho. Por isso, o escritor dessa epístola declarou: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. Em outras palavras, este verso diz que a finalidade da lei e seu término encontram-se na pessoa do Senhor Jesus e que não há como salvar-se a não ser por meio de Cristo. Então, o primeiro erro cometido por Israel, qual foi? É que eles rejeitaram a justiça de Deus, que vem pela fé. Então, o que acontece aqui? Então, o primeiro erro de Israel foi rejeitar a justiça de Deus. E como é que eles rejeitaram? Quando é que Israel rejeitou? Disseram: Deus, não queremos a sua justiça? Não. Quando Israel rejeitou a Cristo, o que eles não sabiam, ou pelo menos o que nos é apresentado à luz da Bíblia, é que eles estavam ali rejeitando o próprio Deus. Rejeitar a Cristo, logo, é rejeitar a Deus. Cristo é Deus. E além de Cristo ser Deus, Cristo é um meio pelo qual a justiça de Deus é exercida no homem. Então, a única maneira do homem ser justificado é pela justiça de Cristo. Os atos de Cristo, logo, nos justificam. Então, Cristo é a justificação, ou seja, a justificação ela vem pela fé. E Paulo trabalhou isso lá no capítulo 4, né? A gente viu 3, 4 da mesma carta aos Romanos. Paulo até usou um exemplo maravilhoso, abençoado, que é o de Abraão, que Abraão foi justificado, né, porque creu pela fé, lá no capítulo 15 de Gênesis, e isso ocorreu antes da lei. Isso que é interessante. E logo também as da circuncisão. Então, antes da circuncisão, que ocorreu no capítulo 17 de Gênesis, e também antes da entrega da lei, que ocorreu 700 anos depois, Abraão foi justificado. E se não tinha circuncisão, logo não tinha lei, Abraão foi justificado aonde? Por quê? Como? Pela fé. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, a justiça de Deus, ela é exercida mediante a fé em Cristo Jesus. E negar a Cristo, logo, é negar essa justiça. Negar a Cristo, logo, é negar o próprio Deus. Negar a Cristo é negar o favor de Deus à humanidade. Então, o primeiro erro de Israel qual foi? Quando eles, aí você volta o título, professor, quando eles rejeitaram a justiça de Deus. E como é que eles rejeitaram a justiça de Deus? Quando eles rejeitaram a justiça de Deus que vem pela fé. Eles não se fizeram valer da busca, do entendimento, da fé em Cristo Jesus. Esse é o ponto, tá? E aqui, dentro ainda desse primeiro subtópico, traz um ponto que eu trabalhei, inclusive, lá na lição passada. Sinta-se à vontade, caso você queira, claro, assistir o vídeo da lição de número 8, a fim de trazer isso aí. Não o fiz aqui porque já fizeram lá na lição anterior, que é a 8. Mas aí você tem o capítulo 10 de Romano, verso 4, né? Na qual diz aqui, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós temos aí aquela temática que eu trabalhei na lição passada, que fala a respeito da palavra fim, que é a palavra grega telos. Telos, que é uma palavra grega que foi utilizada aí para falar sobre fim, é claro, tem 2 sentidos. Fim no quesito término e fim no quesito, eu diria, caminho, ou eu diria aí alvo, né? Então Cristo é das duas, Cristo é praticamente as duas coisas, que é interessante. Ou seja, a finalidade da lei é ele, a lei foi dada para apontar para ele, logo a finalidade da lei é ele, e com ele também ao término da lei. Isso que é interessante. Então a lei termina em Cristo e a lei também aponta para Cristo, porque existem pessoas que usam essa palavra telos com um sentido só. Existe aquela classe de pessoas que diz que telos ali é para falar que Cristo acabou, aboliu, não existe mais a lei, fechou, encerrou, cessou, telos. E outros usam telos para dizer que a lei não acabou, ela continua por completa, cerimonial, porém, Cristo é só o alvo, era só para apontar para ele. Então,
mas o que entendemos é que telos, aqui fim, no grego, aponta tanto para o alvo quanto para o fim. Cristo é ambos, o alvo da lei, logo o fim da lei. E aí você vai poder explicar isso. Eu coloquei todo o versículo 4 no grego lá para ajudar você, caso, é claro, você queira assistir. Aí nós partimos então, gente, vendo já o primeiro erro, nós partimos para o segundo. Qual é o segundo erro de Israel? Qual foi? Tentaram estabelecer a sua própria justiça. Ainda o mesmo versículo, Romanos 10, verso 3, só que agora a parte B. O estabelecimento de uma justiça própria levou os judeus ao orgulho, à hipocrisia e ao distanciamento da verdadeira mensagem de salvação. Todo ser humano deve reconhecer sua inclinação natural para o pecado que comete diariamente. Esses pecados devem ser confessados e sua prática abandonada. Então, primeiro erro, voltando, pois talvez você não precise fazer isso aí, professor, em sala de aula, eu estou fazendo aqui para poder criar um ponto para te auxiliar, mas a gente volta entendendo o quê? O primeiro erro cometido por eles foi rejeitar a justiça de Deus pela fé. Eles rejeitaram. E essa justiça de Deus pela fé não é outro senão Cristo. Rejeitar a Cristo, logo rejeitar a justiça de Deus pela fé. E o que eles fizeram, além de rejeitar a justiça de Deus? Como eles rejeitaram a justiça de Deus pela fé, eles acabaram estabelecendo a sua própria justiça. Aí está o segundo erro de Israel. Primeiro, negar a justiça de Deus. Segundo, criar a própria. Isso que é interessante. Uma vez criada a própria, qual é a base para a justiça que eles criaram? A lei. Então, eles, ao invés de se fiarem nos benefícios da fé em Cristo, logo em Deus, eles queriam e tentaram, ao longo de anos e anos, se beneficiarem através da sua forma de estabelecer a sua própria justiça pela lei. Estabeleceram sua justiça e logo eles queriam viver pelo resultado das benesses da lei. Então, primeiro erro, negar a verdadeira justiça, a divina, pela fé. E tentar estabelecer uma pseudo-justiça, que é a própria. É quando o homem confia em si mesmo, é confiar no próprio braço, na própria força, é confiar em si. Então, eles abandonaram a justiça de Deus e passaram a confiar na sua própria justiça, que eles mesmos estabeleceram. Então, está aqui o segundo erro. E aí você já tem um link, professor, para ir ligando aí a aula, para que isso vá acontecendo de maneira gradual, a fim de que todos possam compreender. Fica mais didático para você aí, para falar com seus alunos. Gente, abandonaram a justiça de Deus e passaram a viver como? Passaram a tentar viver pela sua, pela própria. Então, é uma sequência que você pode estar trazendo aí para ajudar os alunos. Continuando, para que o vídeo não seja muito extenso, aí, terceiro erro deles, vamos lá, dentro do mesmo versículo. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Não é a mesma coisa que a gente citou lá anteriormente, mas tem um detalhezinho. Né? Romanos 10, verso 3, dessa feita a parte C. Está aqui, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Os judeus, por conta do orgulho e da sujeição às suas tradições e às leis de Moisés, decidiram simplesmente não se submeterem ao único meio de salvação, que é por meio da justiça de Deus em Cristo. Por esse motivo, foram rejeitados. A rejeição de Israel teve como causa a insistência em andar por seus próprios caminhos e por escolhas equivocadas. Então, aqui é que você fecha a questão. Esse tópico o subtópico 1.3, não se sujeitar à justiça que vem de Deus, é uma junção do que Paulo falou aqui no início do versículo. Então se você somar o subtópico 1, rejeitar a justiça de Deus pela fé, que é em Cristo, somar isso a estabelecer a própria justiça, você tem um resultado no subtópico 3. É lógico, se eles rejeitam a justiça de Deus, e se eles criam para si, ou tentam criar para si a própria, o que está acontecendo? Eles não estão mais se submetendo, ou logo se sujeitando à justiça de Deus, mediante a pessoa de Cristo Jesus. Com isso que a gente percebe, a resposta você pode trabalhar bem aqui, professor, esse finalzinho, né? A rejeição de Israel teve como causa a insistência. Então, eles insistiram com isso. Eles deliberaram nisso. Eles permaneceram nesse erro. Cristo veio a eles e eles não o aceitaram, não entenderam, não compreenderam, logo não quiseram. E ainda que alguns tenham compreendido, simplesmente decidiram endurecer os corações. Então aqui você tem já um ponto interessante para trabalhar, que é explicar. Então você une o subtópico 1.1 ao 2 e tem no subtópico 1.3
a junção, a explicação e a base para finalizar a ideia que você está explicando nos dois anteriores, ok? Aí é o ponto que você pode trabalhar melhor dentro da lição, a fim de explicar a eles. Continuando aqui então, vamos para 1.4, que o 1.4 vai definir tudo o que falamos até aqui. E aqui talvez você, professor, possa gastar até mais um tempo. Você possa até gastar um tempo a mais no 1.4 e fazer um resumo do 1. Eu lhe aconselharia, faça um resumo do 1.1, 1.2, 1.3, porque falam questões, tipo um quebra-cabeça. Você tem uma peça no 1.1 que une-se à peça no 1.2, que tem uma base no 1.3 e o resultado sai no 1.4, que eu vou ler agora. Então aí fica mais fácil para você explicar. Logo você tem um tópico todo definido aí para explicar a seus alunos. Então, até aqui, então, lembrando que até aqui o nosso assunto são os erros e a consequente condenação de Israel. Os erros cometidos e por que essa condenação que eles obtiveram. Isso não se refere ainda nada ligado a Israel sendo restaurado. Então, não temos de restauração aqui ainda não. Então, não toque, é claro aí, né, oriente seus alunos, guie aí a lição, a fim de não entrar em pontos ligados à restauração ainda, porque não chegou a hora de falar na lição sobre a restauração de Israel. 1.4. Rejeitaram Jesus como Messias prometido, Salvador do mundo. A falta de submissão dos judeus à justificação por meio da fé era também uma rejeição direta ao Messias enviado por Deus ao mundo. Sendo rejeitado pela maioria do povo de Israel, Cristo oferece salvação a todo aquele que voluntariamente demonstra arrependimento e fé em seu sacrifício. O recebe em seu coração e confessa com a boca o seu nome como Senhor. Opa! Olha aí. Então aí você tem uma base, inclusive uma referência, professor. Você já entendeu que Israel rejeitou a justiça de Deus. Você já entendeu que ao rejeitar a justiça de Deus, eles preferiram viver baseado na sua própria justiça. Eles estavam com os olhos fechados, tapados para a justiça de Deus, cegos para a justiça de Deus, logo criaram a sua própria. Criando a sua própria justiça, eles não se sujeitam. Quando vem Cristo, que é a justiça de Deus, eles não se sujeitam. Então eles passaram uma vida rejeitando, tentando viver pela própria. Vem a verdadeira justiça de Deus, que é Cristo. O que eles fazem? Rejeitam. E aí é o ponto daqui é o ponto 4. Qual a prova disso? Você pode usar dentro da lição que já está aqui. Né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 11. Veio para os seus, ou veio para o que eram seus, não sei a tradução aí, mas, ou porém, os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí você continua com a sequência, os quais nasceram. Então, o que é o ponto claro aqui? Aí nós entendemos já o porquê. Por que Israel, então, foi rejeitado? Por que houve da parte de Deus essa rejeição para com Israel? Porque Israel rejeitou a justiça de Deus. Israel fechou-se para a justiça de Deus. Israel tapou os olhos para a justiça de Deus. Fazendo isso, viveram sem justiça, tentaram viver com a própria. Não conhecendo a justiça de Deus, tentaram criar para si viver para a própria. E a própria era baseada na lei. Então, para eles, importava mais seguir os preceitos da lei, viver uma lei ritualística, do que simplesmente se fazer valer de que Abraão fez a fé. Não entendendo eles que Abraão, sem a lei de Moisés, que ele fora 700 anos depois, né, criada, e sem ainda ter recebido a ordenança da Brit Milá, ou circuncisão, Abraão já se fazia valer da fé. Quando fora chamado, Gênesis 12, sai da tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu ia te mostrar. Ainda que a gente pregue, né, que Abraão deveria ter ido sozinho, não levado Ló, levou Ló, ainda que a gente fale sobre tudo isso, o mais importante é que Abraão foi. Abraão deixou sua terra e partiu para uma terra que Deus lhe mostraria. O mais importante de tudo. Há pregações que citam, a gente fala, eu mesmo prego muito sobre isso, Abraão não deveria ter levado Ló, parente. A gente usa muitas aplicações. Mas o mais importante é que ele foi. Então, fé. Cometeu alguns deslizes ao longo do caminho, sim, mas se fez valer da fé. O mais importante, então, Abraão foi justificado. Ele é chamado amigo de Deus porque se fez valer da fé. Porém, Israel não entendeu isso. Logo, o que acontecera, criaram para si os seus próprios pontos de justiça. Tentaram viver baseado na justiça da lei. Conseguiram? Não, porque a lei não justifica ninguém. Uma vez sendo o homem, como é, pecador, natureza pecaminosa, o homem precisaria ser justificado por Deus mediante Cristo. Então, a justiça de Deus veio ao mundo. Qual foi a reação de Israel mediante a justiça de Deus, que é Cristo?
o rejeitou. Rejeitando, pois, Cristo, Israel também, logo, é claro, tá simples isso, foi rejeitado. Só que a rejeição de Israel é para sempre, Deus rejeitou totalmente todo Israel, ou seja, todo Israel foi rejeitado e para sempre, é o que a gente vai estar vendo já já. Então, isso aqui, professor, é o que você deve usar como uma análise, faça essa pergunta aos seus alunos, e aí a rejeição de Israel. Aí, uma vez vendo por que aconteceu, a pergunta é para sempre, aí nós já partimos para o segundo tópico, que vai trazer para nós as características dessa rejeição. Então, é um assunto que nós não poderíamos ter adiantado no primeiro tópico, a fim de não atrapalhar aí o desenvolvimento da lição, da aula, o entendimento dos alunos. Agora, você já criou um cenário, já criou um sistema, já criou um ponto para passar para o segundo tópico, trazendo quais são as características dessa rejeição. Haja visto o fato de que você já fez com que seus alunos entendessem a ocorrência dessa rejeição. Então, Deus rejeitou Israel? Sim. Mas como se deu? A gente vai ver isso agora. Então, só podemos falar sobre isso a partir do próximo tópico. E finalizando, caso você queira fazer um resumo, eu acabei de fazer aí um resumo geral. Então, rejeitando a Cristo, logo, eles rejeitaram a justiça de Deus, criaram sua própria. Quando a justiça veio, que é Cristo, ao invés de receber essa justiça, não receberam. O que aconteceu então? Essa justiça passou a todos que creem. Da mesma forma que lá atrás, Abraão, pela fé, creu, foi justificado, a partir daqui de Cristo, a justiça de Deus na terra, a justiça de Deus aos homens, Cristo Jesus, todos que o aceitavam, todos que o aceitam, todos que aceitarem, todos que entenderem isso e se entregarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, serão por ele também justificados. Isso que Paulo queria mostrar para Israel. Dito pois isso, a gente já pode passar para o tópico 2 aí, né? Vamos lá. Então, tópico 2, segundo tópico, características da rejeição de Israel. Professor, você já introduziu o assunto, já trabalhou o tema, já explicou os motivos, né, as motivações pela rejeição. Agora vamos entrar dentro desse processo de rejeição para entender ele melhor. Aqui o que você vai fazer agora não é falar os motivos já foram dados. O que você tem que fazer agora é explicar como se deu essa rejeição, ok? Vamos lá. Características da rejeição de Israel. O que a gente pode se perguntar? Está aqui, ó. Não é final ou definitiva. Então, deixa eu ler e vamos explicar. Israel foi a nação escolhida por Deus para ser o berço do Messias. A eles foram confiados os oráculos de Deus. Com eles, Deus estabeleceu uma aliança perpétua. A dureza de coração dos israelitas não resultou em rejeição para sempre. Opa! Então, essa rejeição é final? Acabou? Não há mais chance e oportunidade para Israel? É isso que está dizendo aqui? Que a gente vai estar vendo? Não. Haverá sim. Haverá sim oportunidade para Israel. Então não foi final, não acabou. Ela foi definitiva? Não. E o que a gente vai se fazer valer? Professor, o que você vai se fazer valer aí dentro da lição para poder explicar isso? Você vai voltar, como eu estou aqui, você pode usar a Bíblia, é claro. Eu voltarei aqui, ainda na lição 9, lá para o texto bíblico básico, para ler 2 versículos para ajudar aí. Quais são? Os versos 1 e 2. E Paulo, como é que Paulo começa o capítulo 11? Respondendo a pergunta, né? Ou melhor dizendo, trazendo um questionamento e respondendo, é claro. Ele faz uma pergunta, responde a pergunta que é para nós a base para respondermos aqui, ó. Não é final definitivo. Então a resposta do subtópico 2.1 está nesses 2 versículos. Digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? Ou seja, Deus rejeitou Israel? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo. Aí tem uma sequência. Gente, vamos lá. Então a rejeição é final? É definitiva? Não. Por quê? Qual é a prova de que não é final nem definitiva? Paulo usa ele mesmo como prova. A prova é pessoal, é particular. Se Deus tivesse rejeitado plenamente Israel, como é que eu, um judeu, um israelita, um hebreu, e ele vai mostrar que é hebreu, porque ele fala que é da tribo de Benjamim, eu sou descendente de Abraão, logo um judeu, né? O povo de Deus. Sou um hebreu, um judeu. Sou descendente de Abraão e sou da tribo de Benjamim. Então, se Deus tivesse rejeitado totalmente a Israel, como é que Paulo teria se convertido? Então, Paulo quer mostrar que a conversão dele, é a prova de que Deus não rejeitou Israel. Olha que coisa inteligente, isso é importantíssimo. Professor, está aí a resposta. Explica aos seus alunos, o que Paulo quer dizer é que ele se faz valer de ele ser uma prova pessoal particular de que Deus não rejeitou Israel.
Aí Paulo parte para a segunda prova, ele vai falar de Elias. É claro que nós não teríamos tempo de trazer todo o contexto, quem dera, o vídeo está com 35 minutos já aí, 35, isso mesmo, para não se estender muito, tem que ficar atento aqui, né? Mas o ponto é, primeira prova que ele dá, ele mesmo. Eu, um hebreu, eu, um judeu, eu da tribo de Benjamim, eu descendente de Abraão, ó, alcancei aí, eu fui alcançado, né, por Cristo, a salvação. Então, um judeu pode ser salvo. Então, opa, então Deus ainda tem algo com o nosso povo. Então, ele quer falar isso. Segundo, ele remete ao tempo de Elias, capítulo 19, né, lá de 1 Reis, onde Elias, após ser perseguido por Jezabel, logo após o episódio lá com os profetas de Baal, né, e Azera, lá no Monte Carmelo, Elias foge, esconde numa caverna, e dentro da caverna Elias começa a se lamentar. E lamentando, lamuriando, Elias fala, ah, Senhor, só eu fiquei do teu povo, né? Só eu. Esse ponto de pensar, só eu fiquei, o que deu na mente de Elias? Que toda a nação, todos os moradores de Israel, todos, com exceção dele, abandonaram o Senhor. Elias pensou que ele era a única pessoa na face de Israel que ainda adorava a Deus. Aí Deus lhe traz uma surpresa, que até então Elias não sabia. Que não, eu reservei para mim, Deus disse, 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal. O que são 7.000? Remanescentes. Assim como Elias, um remanescente, outros 7.000 remanescentes. Então, mais uma prova que Paulo dá. Primeira prova, Deus ainda tem algo com Israel. Por quê? Porque eu sou israelita e estou aqui, salvo em Cristo. Aceitei a Cristo como Salvador e fui alcançado aí mediante a fé em Cristo. Opa, então tem jeito para o judeu, para o israelita. Segundo, o povo de Deus. Segundo, lembra lá no caso de Elias? Ou seja, vocês israelitas de hoje não entendem que naquele tempo houve apostasia, quase que plena, quase que geral? Mas foi todo mundo que se apostatou? Não, porque além de Elias, Deus reservou mais 7.000. Ou seja, então dentro do nosso povo, Deus ainda está salvando. É isso que Paulo queria dizer, Deus está salvando ainda entre os judeus. E se Deus salvou Paulo, que era um hebreu, salvava muitos mais, manteve lá, no tempo de Elias, os remanescentes, estava mantendo no tempo de Paulo os remanescentes, é uma prova de que Deus ainda estava trabalhando por Israel. Então havia dentro do Israel o verdadeiro Israel, que era o remanescente. Professor, essa é e deve ser pelo menos um resumo daquilo que você tem que trabalhar com os seus alunos. Aí sinta-se puramente à vontade, né? Estou aqui só orientando, só falando, dentro, é claro, das minhas muitas limitações, né? Que são inúmeras, só para tentar te ajudar. Aí nós temos o ponto. Então, a resposta é essa. É final? Não, então não é final, nem definitivo. Vamos continuar aqui? Então nós temos mais aqui, vamos lá. Baseia-se na liberdade de escolha. Então, onde é que se baseia? Então, essa rejeição não é total. Deus não rejeitou todo Israel, não rejeitou Israel para todo sempre, nem todo Israel, é parcial e também não é definitiva. E ela se baseia na liberdade de escolha, que é o livre-arbítrio. Vamos ver isso aqui? Deus não pode violar uma lei que ele próprio estabeleceu. Ele criou o ser humano como um ser que tenha livre-arbítrio, que tem liberdade de escolha. O Criador agiu dessa maneira porque somente a decisão pessoal de segui-lo tem valor real diante dele. Sua justiça deve ser aceita voluntariamente. Então, características ainda dessa rejeição de Israel. Deus não rejeitou Israel de maneira final, nem definitiva. Deus se baseia na liberdade de escolha, ou seja, Israel escolheu viver assim, logo, Deus está respeitando o seu livre-arbítrio, escolheu viver dessa forma, porém, é claro, há um plano de Deus aí nesse ponto, que a gente já está quase antecipando, chegando lá. Ok? Então, aqueles que dentre os judeus decidiram se entregar e aceitar a Jesus, sim. Os que não, então, houve assim. Então, o livre-arbítrio é a base desse processo. Ok? Continuando, vamos lá, para ganhar tempo. Então, nós temos aqui 2.3. Fundamenta-se na própria justiça de Deus. Então, ao fundamento disso. Um critério está baseado na liberdade, ou seja, na livre escolha, no livre-arbítrio. Mas o fundamento é na própria justiça de Deus. Deus usa a sua própria justiça para poder endurecer o coração. Vamos ver isso aqui. A justiça de Deus é validada em sua imensa graça. Jesus morreu pelos pecados da humanidade, bastando ao homem aceitar esse fato pela fé. Em seu livre-arbítrio, cada ser humano pode aceitar ou rejeitar o plano de salvação, conforme concebido desde a fundação do mundo no coração amoroso do Pai Celestial. Capítulo 11, verso 6. Mas
Se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, o que acontece aqui? Deus enviou ao mundo, pela graça, a sua justiça. Trouxe essa justiça aos judeus. Nasceu Cristo entre eles, viveu Cristo entre eles, porém eles não reconheceram, logo não o aceitaram. Por conta disso, endureceram seus corações, tentando pautar uma vida em sua própria visão de justiça, sua própria justiça, e esse fechar de olhos, essa cegueira de Israel parcial, abriu para Deus, ou foi por Deus, melhor dizendo, uma forma de abrir os olhos dos gentios. Isso que é interessante. E isso se fundamenta na própria justiça de Deus, não na justiça humana. Então, a base dessa rejeição, Deus rejeitou Israel. Por quê? Porque ele é justo, Deus é justo. Isso que é o interessante. Deus deu a eles a oportunidade, que eles logo não aceitaram. Não aceitando, eles estão vivendo uma consequência de uma não aceitação. Isso é a justiça de Deus em pauta, é fundamental. Então, Deus foi injusto com Israel? Agiu Deus com injustiça em rejeitá-los, parcial, temporariamente? Deus, o erro de Deus nisso? É isso que Paulo quer dizer? Não. Isso que é interessante, tá? Israel está vivendo uma consequência de seus próprios erros. Então, baseia-se na própria justiça de Deus. Continuando aqui, 2.4, fazia parte dos propósitos de Deus. Outra coisa que a gente precisa entender, e eu quero tirar um tempinho um pouquinho maior para falar sobre isso aqui, professor. A rejeição temporária de Israel foi usada por Deus para levar a salvação aos gentios. Em sua sabedoria e seu poder, o Altíssimo utilizou a rejeição de Israel dentro de um propósito maior, ou seja, levar o seu evangelho a todos os povos, indistintamente. Embora seja necessário destacar que a salvação vem dos judeus e é preliminarmente dirigida a eles, no entanto, um plano tão maravilhoso e amplo não poderia restringir-se aos judeus apenas. Assim, a rejeição de Israel abriu as portas da salvação a todo aquele que crê. A justiça foi revelada a Israel. Que justiça é essa? Cristo. Israel fechou os olhos para essa justiça, logo ela foi aberta a todos que creem. João 1:11 lá. Isso que é interessante. Com isso, o que Paulo revela nesta carta é que isso fazia parte no plano de Deus. Endurecer, logo, rejeitar, parcial e temporariamente, a nação de Israel, fazia parte do plano de Deus para a inserção dos gentios nesse projeto e plano de salvação. Então, eu não sei se o que eu vou dizer aqui vai soar bem, que eu não sou assim, tão versado, tão estudado assim, mas vamos lá. O que eu imagino, vou dizer um pensamento meu, era como se Deus tivesse o processo com Israel rejeitou, então o que Deus fez? Deus desligou Israel? Não. É como se Deus tivesse apertado o pause. Deus aperta o pause, logo Israel pausado, preso, sua cegueira, incredulidade, dá-se início. O pause para Israel é o play para os gentios. E nesse momento agora Israel ainda está pausado, o pause está apertado em Israel, e os gentios estão, a plenitude dos gentios. Quando se findar, quando se concluir esse tempo que é a plenitude dos gentios, logo apertar-se-á ali o pause para os gentios, e os judeus começarão, então, que é o assunto lá do outro tópico, a viver ali o tempo de Deus na história. Então, a restauração vai acontecer. Então, Israel está em pause, a função, mas Deus dará novamente o play e a restauração de Israel ocorrerá, como nós vimos no livro de Zacarias e outros livros mais aí. Interessante, é bem escatológico, inclusive, o tema, o assunto. Não sei nem se dá para falar esse ponto aqui, ok? Mas meu contato fica aí, caso queira falar sobre isso, gente, é bom. Caso queira comentar, sinta-se à vontade. Às vezes eu sinto falta de uns comentários, alguém conversando aqui. É claro que tem pessoas que sempre estão conosco. Eu quero até parar para agradecer aqui o irmão Jorge. O irmão Jorge é um homem de Deus, que sempre que a gente posta alguma coisa aqui, eu fico muito feliz. Alguém lembra de nós, alguém que está conosco, acompanhando, tá? Meu irmão Jorge, eu já quero aqui dentro do vídeo, varão, desejar para você a paz do Senhor, graça e paz, como você costuma cumprimentar. Também para você, meu irmão Jorge. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você é bênção aqui conosco no canal. Continuando então aqui, vamos lá. Então, o que é o ponto claro, gente? Entender que Deus se fez valer desse processo
de endurecimento, logo rejeição de Israel, da parte de Israel e de Deus temporariamente para com Israel, para dar início a um tempo para os gentios. Porém, é claro, não está na lição, mas Paulo também puxa a orelha dos gentios quanto a isso, né? Os gentios não se soberbecer por causa disso, para os gentios não se ver, se fazer valer disso aí para zombar, para tentar humilhar, para se exaltar, se ensoberbecer sobre Israel, porque do mesmo jeito que Deus fez com Israel, poderia também fazê-lo com os gentios. É um outro assunto que eu acho que nem está muito aqui na lição, eu acho que eu não vou nem esticar muito não, mas está aí no capítulo 11, você vai encontrar isso aí. Vamos lá então. Então fazia parte do propósito de Deus. Então com isso, professor, explique que Deus não fora pego de surpresa. Ou seja, porque Israel rejeitou, Deus não sabia o que fazer e correu lá para os gentios? Não, já fazia parte do plano de Deus, tá? Já fazia parte do plano de Deus. Vamos lá então. 2.5, aí nós temos aqui, ó, 2.5. Outra característica dessa rejeição, qual é? A última delas, foi utilizada por Deus para salvar os próprios judeus. Aqui é que é maravilhoso. Em Romanos 10, 1, Paulo mostra-se comprometido em suplicar a Deus pela salvação dos seus compatriotas. Na última parte do capítulo 11, na última parte do capítulo 11, versículo 11, ele sentencia que a salvação veio aos gentios para provocar ciúmes no povo escolhido. E no verso 14 do mesmo capítulo ele disse, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Deus usou a rebelião de Israel para levá-los à obediência. Olha que coisa interessante, gente. Para fechar essa seção e partir para o terceiro e último tópico, a gente já fecha a seção do segundo tópico, é o seguinte. E dentre as características que nós vimos aqui, e eu vou finalizar com essa, da rejeição de Israel, nós percebemos o seguinte, que essa rejeição não foi final, nem definitiva, ela foi parcial, tá? Isso que é interessante. Ela foi parcial, né? E não foi definitiva. Isso é interessante, nem final. Então, Deus temporariamente, parcialmente, rejeitou Israel. Então, haveria um tempo em que essa rejeição acabaria. Nós vimos lá também que em que Deus se baseou nisso aí? Na questão da escolha, liberdade de escolha. Ou seja, deu a Israel a oportunidade de escolher. Cristo veio, Israel escolheria ele ou não. O que Israel decidiu fazer? Decidiu não escolher. Então, eles estão vivendo uma consequência de seu próprio erro. Logo, Deus é justo. Então, Deus não foi injusto com Israel. 2.3. O 2.4, entendemos que isso fazia parte do plano de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, se fez valer disso, usou isso, ou já tinha isso em plano, ou não. Né? É certo que já, para trazer os gentios. Pausou o Israel e começou a dar play nos gentios. E daqui a pouco ele solta o pause de Israel lá na frente, e a gente vai ver Israel sendo restaurado. E, inclusive, o trazer os gentios foi a forma de Deus para despertar os judeus. É o que acontece muitas vezes, né? Aquelas pessoas que não dão valor quando tem algo. Né? Vamos pegar um exemplo que talvez não seja dos melhores, mas tem uma pessoa que nunca valorizou seu cônjuge, seu filho, o que é que seja. Nunca valorizou algo ou alguém. Depois que aparece outro, ou seja, um camarada, vou pegar um exemplo aqui só para fechar a minha visão. Não sei se vai ser os melhores não, mas eu já vou falar. O cidadão que nunca viu a beleza da esposa, nunca viu, nunca percebeu. Aí chega um outro e começa já a se insinuar para a esposa do camarada, e ele de uma hora para outra vai parar para entender. Ou seja, às vezes ele perde o casamento, perde a esposa, nunca valorizou, se divorcia dela, se separa, vai embora, some. Daqui a um pouco ele vê ela com outro, aí é que ele vai querer, né? Despertar e botar uma mão. O que foi que eu perdi? Então, Israel, uma posição privilegiadíssima diante de Deus. Não entendeu os propósitos de Deus para consigo. Agora está vendo os gentios se convertendo. Inclusive, gentil pregando para os judeus, que Paulo incita, e Paulo chama os gentios a não parar, a pregar, a reconhecer, já que os judeus estavam lá, foram arrancados dessa posição porque não entenderam. E nós, gentios, somos enxertados lá, agora é missão nossa de gentios, como gentios, cuidar dos judeus. A gente precisa olhar para os judeus. Não só orar por eles, mas pregar, falar. Então, nós devemos interceder por eles. É isso que Paulo fala. Porque senão, se nós nos soberbecermos, né, se a soberba tomar conta de nós, nós acharmos que somos agora melhores que os judeus, do mesmo jeito que Deus arrancou os judeus, ele arranca a gente também. Isso é o ponto. Então, Paulo estava dando esse recado lá para os
os gentios da sua época. Então Paulo se volta a eles também no capítulo 11 para falar sobre isso. Mas agora a gente fecha aqui dizendo o seguinte: uma vez os gentios indo, logo os judeus, por ciúme, começariam aí. Então Paulo começa a provocar essa questão de ciúme, trazer o ciúme, para o judeu reconhecer realmente quem é Cristo, logo que Cristo é Deus. Isso é maravilhoso. Por fim, gente, nós temos aqui o tópico 3, né, terceiro tópico, porque Deus não rejeitou Israel para sempre. Então a gente está definindo aqui que Israel, um assunto que foi tratado no tópico 2, 2.1, não é a final ou definitiva. Não foi tão bem explicado lá, porque propositalmente, porque esse assunto se repete no terceiro tópico. Então, professor, caso você não queira, não precisa explicar isso por completo no segundo tópico. Você terá o terceiro para definir isso. E partindo depois disso, caminhando para o final da lição, vamos lá. 3.1. Por causa de sua fidelidade e seu amor a Israel como nação escolhida. Então Deus não rejeitou por quê? Deus não rejeitou porque ele é fiel. Sendo ele fiel, ele não poderia rejeitar. É isso que a gente vai resumindo aqui lendo. Um dos atributos mais conhecidos de Deus é a sua fidelidade. Em relação a Israel, a fidelidade e o amor de Deus são vistos de maneira conjunta, amplamente abrangente e clara. Sobre essa característica do relacionamento entre Deus e Israel, assim escreveu Moisés: saberás que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Gente, Deus fez uma aliança com Abraão. Então Deus cumpre essa aliança, embora a gente olhe para Israel e diga: não merece, nunca mereceu, falhou, pecou, errou, idolatrou, se afastou de Deus, prevaricou, caiu perante os ídolos. Deus é fiel, embora Israel não seja, embora Israel não fora fiel, não tenha sido fiel, Deus não pode ser infiel. Deus é fiel, isso que a gente precisa entender. Então a base de Deus restaurar Israel, dessa restauração acontecer, o fato de Deus não ter rejeitado Israel, é a princípio porque Deus é fiel. Então sua fidelidade é um de seus atributos que não podem ser quebrados, vencidos, destruídos. Então Deus, sim, é fiel e por sua fidelidade, ele não rejeitou Israel para sempre. 3.2. Por causa da posição de Israel no plano de Deus, no plano de redenção da humanidade. Ou seja, uma prova de que Deus não usou Israel como alguém que usa algo e joga fora, descartável. Israel nunca fora para Deus algo ou alguém descartável, um povo, uma nação descartável. Isso que a gente precisa entender. Por intermédio de Israel, Deus trouxe ao mundo o Messias. O Filho de Deus nasceu em Belém da Judéia. O plano de redenção foi revelado ao mundo ainda no Antigo Testamento, portanto, dentro dos limites da geografia e da cultura judaica. Por esses e outros motivos, Israel ocupa uma posição de centralidade no plano de redenção humana. A superioridade de Israel em relação ao mundo gentílico, no tocante ao plano de salvação, é evidente. Então, outro motivo. Por que Deus não rejeitou Israel para sempre? Porque Deus, por diversas vezes, nos mostra na sua palavra a aliança e o compromisso dele para com Israel, que embora Israel tenha quebrado por diversas vezes, Deus nunca quebrou. Deus chamou Abraão, e vamos voltar lá para entender, professor, você pode até usar isso aqui de novo. As promessas de Deus para Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Far-te-ei uma grande nação. Mas já começa aí. Abençoar-te-ei. Engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Todos quantos te abençoarem serão amaldiçoados. Todos quantos abençoarem serão abençoados. Todos quantos te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, vamos lá. E essa promessa, é claro, referia-se à nação de Israel. Então, esse é o ponto, tá? E, é claro, Israel foi o povo, a nação que Deus escolheu para que seu filho Jesus viesse ao mundo. Embora, quando nós dizemos que a salvação vem dos judeus, alguns estão traduzindo e interpretando de forma diferente. Como se Deus tivesse dito, ou como se Cristo tivesse dito à mulher samaritana. A saudação vem do judaísmo. Cuidado para você não entender errado. A salvação vem dos judeus, é Cristo. Cristo é a salvação que veio do povo judeu. Mas não quer dizer que é o judeu que salva, ou tem que virar judeu, tem que voltar para o judaísmo, tem que fazer a techuvá. Porque tem de igreja evangélica usando talit, kippá, né, talit gadol, kippá, menorá, né, ali o castiçal, bandeiras e mais bandeiras, e aquele parede lá atrás com foto de Israel. Não sou contra, eu prego um monte de igreja que faz isso. Um monte de gente com talit. Me chamou, eu vou pregar. Não estou lá para ficar olhando se usa. Estou dizendo o seguinte:
celebrando festas a fim de achar que isso vai salvar, celebrando e falando o nome só em hebraico, porque segundo eles falavam no português, dá problema. Então, a salvação veio do judeu, sim, mas do judaísmo, não. Voltar ao judaísmo, fazer a techuvá, fazer o retorno, tornar-se novamente judeu e voltar, como eu já disse, usar kippah, talit gadol, falar só em hebraico, não poder... A gente usa hebraico, eu uso hebraico aqui, mas como professor, para ajudar, mas com didática. Eu não estou preso a isso, não. Para mim, João é João. Irnã, tem que falar Irnã, não pode falar João, não pode falar Tiago, é Yaakov. Ah, pelo amor de Deus, né? Tem que ficar lendo, não sei o que, Mishnah, Megilot, tem que ficar lendo Talmidim, Talmud, Midrashim. Por favor, né, gente? A verdade é que a salvação vem dos judeus, sim. Deus tem... Eu reconheço, e nós reconhecemos a posição que Israel tem diante de Deus. Quem foi, quem é Israel, quem será Israel a Deus. Basta que leiamos novamente Romanos 9, quem Israel era, de onde Deus tirou Israel, por quê, para que Deus criou a nação de Israel, formou a nação. Capítulo 10, o erro que eles cometeram, mais o 11, é claro, Deus vai restaurá-los. Isso aqui eu não posso tirar e arrancar da Bíblia para ter uma interpretação pura minha, mas daí a voltar ao judaísmo, daí a se circuncidar, né? Brit Milá, daí os ritos, aí tem que guardar todas as festas, guardar sábado, luas, guardar todas as festas, né? Pessa, Hag Kurim, Hag Hamazot, Shavuot, Sukkot, e todo esse processo, aí não, né, gente? Aí também não, por favor. Continuando aqui, caminhando para o final, 3.3. Por causa da aliança e das promessas de Deus feitas a Israel. Outro motivo. Primeiro motivo a gente viu lá, que é por causa da fidelidade. Então, Deus não rejeitou Israel para sempre porque ele é fiel. Segundo, por causa da posição de Israel. Ou seja, então Deus não usou Israel. Não quesito assim de usar e jogar fora como algo descartável. Não. Há um reconhecimento, tá? Por quem Israel foi e representou perante Deus. E terceiro, por causa da aliança e das promessas de Deus feitas a Israel. Jeová é Deus, que nunca falha em relação às suas alianças e promessas. É preciso salientar, no entanto, que a aliança de Deus com Israel não elimina a responsabilidade de cada judeu, sem exceção. Reconhecer-se pecador e confiar no modo como Deus planejou a redenção, isto é a obra monumental, operada pela morte de seu filho no Calvário. Outro exemplo é esse, gente. Por causa da aliança, Deus fez uma aliança com essa nação, logo, Deus não vai quebrar uma aliança. O Deus que abomina a quebra de alianças vai quebrar uma aliança com alguém? Não. Então, você já estou adiantando um pouco, estou mais rápido aqui no final, porque mais explicado, mas aí o professor vai te auxiliar. O 3.3 só dizer o seguinte: aliança. Deus está focado, baseado na aliança com a nação. Ele fez uma aliança com Abraão, fez uma aliança com Isaac, logo com Jacó, com seus filhos, e essa aliança permaneceu com esse povo. Embora o povo a tenha quebrado, Deus nunca quebrou. Então, a restauração de Israel, o fato de Deus não ter rejeitado Israel para sempre, ou seja, ter rejeitado Israel parcial e temporariamente, foi porque Deus não quebra alianças. E por último, para fechar agora mesmo, por causa da sua justiça. Se deixarem de lado as defesas da confiança na justiça própria, cada judeu individualmente também pode confiar em Deus pelo reconhecimento de Jesus como Messias e Senhor, chegar ao arrependimento e à fé. A justiça de Deus, baseada em seu amor e em sua imensurável misericórdia, é o único meio absolutamente suficiente para salvar todos aqueles que se achegam a Deus por causa de sua justiça. E quem é a justiça de Deus? Cristo. Então, baseados no livro de Zacarias e outros mais, escatologia bíblica, que como eu disse que não haveria tempo aqui, Apocalipse 19 e outros textos mais, a gente percebe sim que Israel um dia há de reconhecer. Esse dia vai chegar, esse dia é anunciado pela Bíblia. Então, por causa de Cristo, que é a justiça de Deus, é um dos motivos pelos quais Deus aí não cancelou, anulou a sua aliança, logo também não rejeitou totalmente Israel, rejeitou Israel parcial e temporariamente. Por fim, tá aí, gente, mais uma lição, mais uma conclusão. Sinta-se à vontade aí para comentar alguma coisa, professor, caso eu tenha esquecido, caso eu tenha, não sei, me perdido aqui, né? Como eu falei, eu estou a 59 minutos e 25 segundos falando direto, então é muita coisa, irmão, sem tomar água ainda. Pensa. Vamos lá, então. Então, deixa eu ler a conclusão. O Altíssimo estabeleceu um plano de resgate e salvação que abrange a todos os povos indistintamente, inclusive os judeus. Por esse motivo, Deus a ninguém pode rejeitar para sempre.
No entanto, cabe a cada um mudar o destino de sua morada eterna. Por conta disso, Deus estabeleceu sua justiça no meio de salvação, como meio de salvação. Basta ao pecador o arrependimento e a fé, e seus pecados serão perdoados. Então tá aí, gente, mais uma lição abençoada. Como é bom estudar, né? Como é bom aprender. Amém? Espero ter ajudado você, professor, você, aluno, ter trazido aí alguma compreensão. Peço a você que, se gostou, comente, irmão. Compartilhe aí. Caso queira curtir, sinta-se à vontade. Caso não tenha gostado, deseje dar um dislike. Não, é livre-arbítrio. Você está à vontade, é você e Deus aí. Tá? Desejando contactar-nos para estar com vocês na igreja de vocês. Será sempre uma honra, será sempre um prazer, será sempre uma bênção muito grande ter aí o poder, a bênção, dizendo, o privilégio de estar com vocês. Deus abençoe a todos vocês. É um grande e imenso prazer. Até a próxima aula, né? Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.